Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Instrução do Anjo a Daniel. O texto base para o nosso estudo, Daniel capítulo 9, verso 23, que são palavras do anjo a Daniel. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Nessa semana, como você já sabe, estamos estudando a maior profecia de tempo que existe dentro do contexto da Bíblia, que é a profecia de Daniel, capítulo 8. É interessante que aqui no capítulo 9, como nós já vimos na lição de ontem, o anjo aparece a Daniel para poder explicar para ele a visão. No capítulo 9 não aparece nenhuma visão, portanto, a conversa que o anjo está tendo com ele tem que ser a respeito da última visão que ele havia recebido, que é exatamente do capítulo 8, a visão dos 2.300 dias-anos. Só precisamos relembrar aqui um aspecto. Daniel está preocupado com uma profecia de tempo que havia sido feita por Jeremias. O povo de Judá estava cativo na Babilônia, eles eram refugiados na Babilônia, e agora Jeremias havia mencionado que eles passariam 70 anos lá. E então teriam autorização para voltar para Jerusalém e para reconstruir o país de Judá. Entretanto, o tempo havia chegado e nada havia acontecido. Daniel começou esse processo clamando a Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai olhar para aquilo que está acontecendo e o Senhor não vai cumprir a sua promessa? O Senhor prometeu. E então vem a profecia dos 2.300 anos. Você tenta imaginar na cabeça do Daniel. Daniel está esperando, são 70 anos para o povo de Deus ser libertado. Agora o anjo vem e fala de 2.300 anos. Daniel deve ter ficado enlouquecido. Essa é uma das razões pelas quais ele vai orar e ele vai gastar um tempo considerável clamando a Deus. São pelo menos 3 semanas, são 21 dias de oração que ele está tendo com Deus e dizendo: Senhor, eu preciso entender isso. E uma oração magnífica, linda, vai aparecer no contexto do capítulo 9 de Daniel. E quando ele ainda está nesse processo de oração, o anjo Gabriel aparece para ele e diz: entende a visão. Que visão? A visão que havia sido dada lá no capítulo 8. E agora ele vai mencionar que dessa visão, aí entra um detalhe muito interessante, que é o versículo 24, onde o anjo vai dizer: 70 semanas estão determinadas para o seu povo, a nação judaica. O versículo 24 do capítulo 9, ele está mencionando agora que 70 semanas estão determinadas. A palavra determinadas aqui, em hebraico, é shatá. Shatá literalmente é cortar de algo maior, tirar um pedaço de algo maior. Então, essas 70 semanas, elas estão cortadas dos 2.300 dias-anos, ou dos 2.300 dias, ok? Dentro da profecia, um dia por um ano. Estamos falando de 490 dias, ou 490 anos, cortados do período de 2.300 anos. Vamos tentar voltar. Eu sei que eu estou falando aqui de muitas datas, de muita informação, mas tenta acompanhar aqui comigo. A mensagem mencionava que no final dos 2.300 anos começaria o juízo, ok? E agora a informação que Daniel vai receber nesse momento do anjo é: desses 2.300 anos, os primeiros 490 estão destinados para, ou estão cortados, estão separados para a nação judaica, para o povo judeu. Ainda seria o tempo que o Senhor Deus daria de graça para a nação. A nação que havia se afastado do caminho do Senhor, que estava agora no cativeiro, retornariam para Jerusalém. Lembra que na cabeça de Daniel está preocupado com o quê? É com o seu povo que está em Babilônia, a sua cidade, Jerusalém, está derrubada, ela está no chão, o templo está no chão, as muralhas estão quebradas, não tem gente vivendo lá, não existe mais um país chamado Israel ou Judá, não existe mais isso. E ele está preocupado. As profecias mencionavam que o Messias nasceria da tribo de Judá, que ele seria da família do Davi, que ele nasceria em Belém da Judéia. Então você olha agora para o quadro que o Daniel está enxergando e fala assim: como que isso tudo vai acontecer? E agora o que Deus vai dizer para Daniel é o seguinte: o anjo vai dizer para Daniel: Daniel, desses 2.300 anos, 490 são ainda de graça para a nação de Israel.
Esse será o tempo para que Israel possa ainda ter mais oportunidades para tomar posturas e ser aquilo que eu sonhei que eles fossem. Esse é o tempo. E é interessante, a gente vai ver na lição de amanhã, especificamente, alguns detalhes sobre o final desse tempo, quando terminariam esses 490 anos. Mas o que me chama aqui a atenção é a preocupação do Senhor Deus. Duas razões eu daria para o fato de que Deus separa desse período maior de 2.300 anos esses 490 anos. A primeira razão é exatamente a razão pela qual ele também, pelo amor que ele tinha pela nação de Israel, ele ia dar para eles mais um tempo de graça. Eles não haviam aprendido durante os milênios que Deus havia dado para eles ali, desde que, nós estamos falando aqui especificamente, Moisés libertou o povo de Israel de lá do Egito ali por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Então veja, estamos falando aqui de pelo menos 1.500 anos de graça até a chegada de Cristo Jesus. E agora estamos falando ali de cerca de 1.100 anos até o momento em que essa mensagem vem para o Daniel. Então, quando você olha para isso, você pensa, puxa, Deus tem tanta paciência, ele já deu 1.100 anos para esse povo. Ele vai agora ainda estender mais 490 anos para que eles possam ter a oportunidade de poder aprender ainda mais. Sabe, quando você olha para esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem tanta paciência com o seu povo, você vê, a primeira razão, portanto, é pelo amor que Deus tinha pela nação. Queria fazer tudo que fosse possível para que ele pudesse salvar aquele povo. Não é à toa que quando Cristo Jesus chegou aqui na Terra, na quinta-feira, ele foi preso dentro da cidade de Jerusalém. No domingo daquela mesma semana, que antecedeu essa quinta-feira, Cristo Jesus está entrando de forma triunfal sobre Jerusalém, para Jerusalém. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele enxerga a cidade, ele chora sobre ela. Ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntá-los embaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Agora a tua casa vai ficar deserta. O que Jesus estava dizendo é, a profecia dos 490 anos do Daniel estava prestes a acabar. O tempo de graça sobre a nação estaria prestes a terminar. Mas ainda assim o Senhor Deus teve paciência com eles. Se há uma coisa que nós podemos falar a respeito de Deus, é que ele tem paciência conosco. Louvado seja Deus por isso. Pedro falou a mesma coisa na sua carta, no capítulo 3. Ele vai dizer, o Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja o nome de Deus por isso. Eu quero orar a Deus pedindo a Ele para que nos ajude a podermos aproveitar esse tempo de graça que ainda temos, para tomar as decisões que nos colocarão com Ele no seu reino eterno. Você não quer fazer isso comigo? Bom, antes da gente poder orar por isso especificamente, eu queria te desafiar a vir comigo para a nossa comunidade de oração, onde nós vamos escolher alguns dos temas que foram aqui colocados, foram enviados por vocês mesmos, para a gente poder estar orando. O Moisés Máximo, ele diz assim, gostaria que orassem pela minha prima. Ela está na UTI há 55 dias. Nós vamos orar sim por sua prima, Moisés. E ele ainda vai dizer, orem também pelo meu filho Lucas, por minha mãe Marina, por meu pai Laurindo e a minha sogra Rosineide. Ele pede aqui, portanto, oração por sua família. Vamos estar clamando a Deus por isso sim. A Florisdite, ela diz assim, eu peço oração por mim mesma, estou com muitas dores, quero agradecer a Deus pela vida que tenho, mas gostaria que Ele colocasse a sua mão curadora sobre mim. Vamos orar pela Florisdite. O Arnaldo, ele manda aqui um abraço para todos, ele menciona que está orando por todos os pedidos. É bonito quando a gente vê pessoas que estão aqui escolhendo também alguns dos pedidos para poder estar orando. O Everton Cavalcante, ele diz, peço oração pela minha vida profissional, pois estou tentando abrir o meu próprio negócio para continuar a guardar o santo sábado do Senhor. E também pela minha família, pois só eu sou adventista em casa. Nós vamos estar orando por essas pessoas. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem paciência com o Teu povo. O Senhor teve com Israel lá no passado e tem conosco ainda hoje. Ajuda-nos a aproveitar esse tempo de graça que temos e tomar as decisões que nos colocarão ao Teu lado.
Peço também uma bênção especial por todos os pedidos que foram aqui mencionados. Responde de acordo com a tua vontade, Pai. Cremos na tua intervenção, pois em nome de Jesus que clamamos. Amém. Eu estudo a lição, e você?